Olá pessoal, beleza? Pessoal, gostaria de dar meu parecer aqui sobre o Gabriel Monteiro, porque esse assunto é muito importante, né? É um político que está lutando aí e representando o povo brasileiro, certo? Então gostaria de dar meu parecer aqui sobre o assunto e vamos começar com fatos sobre o cara, né? Com fatos, tá? A minha opinião, eu vou dar depois a minha opinião sobre os fatos, beleza? Mas vamos lá. Fato número 1. Número 1. O Gabriel, ele tá representando o povo brasileiro. Ele tá sendo um vereador que todos nós queremos ver. Tá sendo um vereador único que ninguém nunca viu. Sim, sim, tá? Isso é um fato. E é por causa disso que o canal dele tá crescendo tanto ultimamente, sabe? Porque é o que as pessoas querem ver. Ele tá representando o povo. Ele tá ganhando força, inscritos, em massa por causa disso, porque ele tá sendo de fato o que as pessoas querem ver, tá? Então assina embaixo as atitudes dele. Teve o caso lá do Dr. Pereira Sul, né, naquele hospital lá do Rio, que tem pessoas, né? Pessoas não, né? Vamos citar logo aqui, Nando Moura, né, especificamente, tá? Vamos ser bem específicos, que se posicionou, né, assim, não contra o Gabriel Monteiro, mas de uma maneira do qual ele não mostra os dois lados da moeda, né? Eu acho o seguinte sobre isso, tá? Agora minha opinião aqui sobre esse caso aí do hospital do Dr. Periaçu, que ele não compareceu, né? O cara tava com o horário, né, agendado para trabalhar, Ele não estava no local de serviço, certo? Somos nós que pagamos o cara, certo? O Dr. Periaçu. Agora, pode ser que ele teve algo para resolver que era muito importante, uma esposa grávida, um filho doente. Pode ter acontecido isso? Pode. Mas cadê o superior dele lá, presente, para explicar isso para as câmeras do Gabriel Monteiro? A gente não teve isso lá, entende? Então, ou seja, eu, se fosse um cara honesto, se de fato eu fosse o Dr. Periaçu aí no lugar dele, se eu tivesse algo, não sei, uma outra tarefa, algo, uma prioridade para resolver fora do serviço, eu gravaria um vídeo me retratando, me explicando, porque eu sou pago com dinheiro público. Eu devo, como funcionário público, essa explicação para as pessoas, entendeu? Então o Gabriel Monteiro estava certíssimo em fiscalizar da maneira, né, que ele fez lá. Agora, algumas condutas, alguns comportamentos dele, eu corrigiria, tá? Eu faria diferente. Ele poderia ter um jogo de cintura melhor para lidar com as pessoas, sabe? Porque uma vez eu lembro que eu fui reclamar do hospital, do qual minha esposa teve neném, né? E as pessoas do hospital, os funcionários, né, bem como na questão de ônibus também, transporte público, tá? Vou citar aqui. As pessoas, elas querem, os funcionários públicos, eles querem falar pra você o que você tem que fazer, tal. Eles são bem autoritários, né? Mas se você lembrar as pessoas de, peraí, né, de estar do mesmo lado, certo? Esse hospital aqui, o atendimento era pra ser um luxo pelo dinheiro que a gente paga de imposto. Então, assim, se você conversar com as pessoas num tom de que todos nós estamos no mesmo barco, né, a coisa muda. Por exemplo, que nem a questão de ônibus. Ônibus lotados na pandemia, né? Uma vez eu quis filmar, né? Só que eu não publiquei isso. E comecei a indagar lá o cobrador, tal, não sei o que. Ele não achou legal a minha postura, tá? E eu entendo ele, tá? Eu entendo ele. Não quis gravar o rosto dele porque não são funcionários públicos, né? Mas é uma questão, sim, né? De responsabilidade do governo, né? A questão do transporte público. Só que se as pessoas verem que você está com uma intenção de colocá-las na parede, elas vão ver você como inimigo. Então, assim, o cobrador, o motorista de ônibus, ele não tem culpa, ele recebe ordens, né? Então o tom tem que ser esse com as pessoas. Nesse ponto que eu corrigiria o Gabriel Monteiro. Agora, fato número 2, a questão do Gabriel ter arregado
com relação ao sistema, quando ele apagou, acho que foi isso, né, o post que ele publicou no Twitter dele, não sei em qual rede social, depois pediu desculpas pro Flávio Bolsonaro, ele arregou nesse sentido? Sim, sim, ele arregou, tá? Agora, ele é um canalha por ter feito isso, como o Nando Moura disse no vídeo dele. Primeiramente, Nando Moura, que bom que nós temos esse cara para fiscalizar e prestar atenção nesse sentido, né? Porque o cara ali apagou e pediu desculpas lá, ninguém percebeu, só o Nando Moura que percebeu isso, né? Agora, ele se passou por arregão depois disso? Sim, sim, se passou por arregão, tá? Se fosse eu apagaria o post, eu retrocederia como ele fez. Se eu estivesse sozinho no lugar dele, eu não retrocederia, tá? Agora, o MBL, lembrando aqui que o Gabriel Monteiro ele é parte do MBL, é membro do MBL, né? Tem ele, Mamãe Falei e Kim Kataguiri como os principais elementos, tá? Assim que eu vejo do MBL. Eu vejo Kim Kataguiri como líder do MBL, tá? É assim que eu vejo, tá? Agora, o Kim Kataguiri, ele chamou o Bolsonaro e sua família de quadrilheiros, né? Olha pra você ver. Então, ou seja, o que eu vejo disso, né? Eu pego todo esse monte de informação, de fatos, né? E de boatos que tá rolando aí, por exemplo, que até a Michelle Bolsonaro, a esposa do presidente, tá envolvida em sujeira, né? Então, assim, eu vejo que o MBL tá trabalhando como equipe, tá? Como equipe. No começo, me parece que o MBL era uma organização desesperada para crescer, né? E foi até por isso que onde gravar na rua é as motos, os barulhos, né? Mas eu vejo o MBL no começo como um movimento desesperado para crescer. Porque teve até aquele episódio que o Nando Moura entrevistou Mamãe Falei para se retratar sobre a posição de alguns membros do MBL. Então, assim, eu vejo, nem lembro direito o que foi, tá? Mas eu discordei, assim, me posicionei contra, né, aos absurdos que eles estavam publicando lá, né? Então, assim, eu vejo que esse foi o erro do MBL, porque se você quer estruturar uma organização, tá, um movimento, né, trazendo membros que pensam diferente, né, eu acho interessante a ideia de você querer ouvir os outros lados das pessoas, né, o que as pessoas pensam, mas não caracterizá-las como membros de uma organização, de um movimento, né? Depois eles pararam com isso, né? Que eles viram que estava pegando mal, que realmente estava mesmo. Então, assim, o Kim Kataguiri chamou Bolsonaro e sua família de quadrilheiros. Se eu fosse presidente da República, pessoal, se eu fosse o presidente, se fosse honesto, eu processaria o Kim Kataguiri. Eu processaria. Se tem um cara me chamando de quadrilheiro e eu não sou, você pode ter certeza, eu como presidente da República, tendo à disposição, ao meu dispor, né, os melhores advogados, ou pelo menos os mais caros advogados do país. Se eu fosse inocente, se eu não fosse um quadrilheiro, eu processaria, pode ter toda certeza disso. Então, eu vejo tudo isso, sabe, como o MBL agindo como um time. O Kim Kataguiri falou pra ele assim, né, onde o Kim Kataguiri teria falado pro Gabriel o seguinte, retrocede aí na sua briga com o Bolsonaro e deixa, né, que eu abraço essa causa, que eu abraço essa briga, para você ter um aval, uma liberdade, uma pedra no sapato a menos para agir como vereador que as pessoas querem ver. Entende? Então essa é a minha opinião, é assim que eu tô vendo as coisas atualmente, eu gostaria de compartilhar com você hoje, tá? Então, para finalizar o vídeo, eu vejo o MBL como um movimento de pessoas tementes a Deus, que eu tenho certeza, uma convicção minha, que para você entrar na política você tem que ter Deus com você, né? Eu não vejo o MBL como esse movimento, uma organização temente a Deus, o que pode, né, significar que eles estejam nessa luta, né, por interesses particulares e não pelo povo, tá bom? Eu gostaria desse posicionamento, de um parecer deles com relação a Deus, né, e sobre suas intenções com o povo brasileiro, porque eles podem muito bem como o Arthur, como o Kim Kataguiri e como o Gabriel Monteiro, estarem abraçando, né, tomando frente nessa briga com o sistema por interesse próprio, tá, e não pelo bem do povo brasileiro. Então, é isso, pessoal. Gostaria de compartilhar com vocês hoje, tá? Concordou com o que eu falei?
achou essa mensagem digna de ser compartilhada, então compartilhe essa mensagem e dê um like no vídeo se você achar que esse vídeo merece. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe, um beijo no coração de todo mundo aqui do canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.